no mês de junho desse ano, um garotinho que morava numa pequena cidade da Índia estava brincando no quintal da sua casa quando ele não percebeu o perigo e havia um buraco que não estava tapado devidamente e ele caiu dentro daquele buraco, 24 metros de profundidade. Imagina a cena, um garoto caiu nesse buraco e havia pelo menos 2 detalhes muito sérios. Esse menino era surdo e era mudo. Ele não podia ouvir e também não podia falar. Foi uma história impressionante. 4 dias para que ele pudesse de fato ser resgatado. Os equipamentos mais apropriados foram trazidos. O exército da Índia, juntamente com a defesa civil daquele lugar, fizeram um batalhão de mais de 200 homens para tentar resgatar aquele garoto. E naquele processo, para que ele entendesse que ele estava perdido, que ele estava no fundo do poço, mas não estava sozinho, eles tiveram que fazer uma coisa. Eles baixaram até onde ele estava um tablet. E por ali eles começaram a se comunicar, acalmando o coração daquele garoto, para que ele entendesse que dentro de pouco tempo o resgate chegaria. Quando eles de fato conseguiram perfurar aquele buraco e chegar onde ele estava, eles tomaram um susto, porque aquele menino caiu em um lugar e a sua companhia era cobra, escorpiões e lagartos. Mesmo não sendo cego, no escuro ele não conseguiu perceber isso, mas ele conseguiu ser tirado com vida, sem nenhum risco e sem nenhuma sequela. Eu achei essa história tremenda, sensacional, e de alguma forma ela comunica com o texto que nós estamos lendo. Existem buracos escuros que nós entramos muitas vezes sem exercer a nossa opção de escolha. Existem cavernas, existem momentos da nossa história que a agonia ela é tão presente, a angústia parece que domina tanto, que o que sobra é a inércia, o que sobra é o desespero, a ansiedade. Quando você chega no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, você se depara com o pior momento da vida de Davi. Aquele que havia no capítulo 16 recebido a unção do Espírito para ser rei em Israel, exatamente por causa da bênção do Espírito Santo, ele agora estava sendo perseguido. E dentro desse processo, são poucos capítulos, apenas 6, mas a história vai ganhando intensidade. E quando a gente chega no capítulo 22, nós encontramos um homem que perdeu o seu emprego. Ele era o comandante do exército de Saul, ele foi rebaixado para chefe de 1000 e depois expulso do exército. Além disso, ele perdeu a sua mulher, que lhe era por direito. O rei havia prometido uma de suas filhas, mas entregou para uma outra pessoa. Ele perdeu a sua casa, foi expulso de casa. Ele perdeu o seu amigo. Ele também quase perdeu a vida. O próprio rei Saul, em 6 diferentes ocasiões, quase chegou finalmente a assassinar aquele que então era o seu escudeiro. E finalmente, no capítulo 21, a última coisa que Davi perde é a razão. Você o encontra espumando pelo canto da boca. Essa é uma cena terrível. Ele perdeu a dignidade. Existem cavernas de Adulão na nossa história. Eu não sei como é que você se encontra hoje, mas é provável que a vida tenha te reservado escuridão, tenha trazido para você incerteza, insegurança, tenha te tirado a paz. Eu queria que você entendesse a primeira lição da caverna. Caverna, dentro da história de Davi, é um lugar de autoconhecimento. Você tem que lembrar quem é, para você entender de quem você precisa.